faz educação física, porque você pode ensinar em qualquer lugar, até na quadra. Eu falei, mas eu não sei nada de esporte. Durante o regime militar, a gente tinha que ser atleta, né? Tinha até o teste de aptidão física. Só a partir depois de 88 que o Brasil se reconhece, é indígena e reconhece a cidadania dessa parcela da população. Se ela conseguir salvar e tiver um ataque, por exemplo, ela vai salvar qual das duas crianças? Eu não vou usar outra coisa que não um equilíbrio de todas as dimensões e dos mundos, né, que compõem essa relação do humano com a natureza, né? Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um Pod Esporte no canal Sala. Aproveite para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Olá, pessoal! Ficamos felizes de termos vocês aqui no canal Sala para assistirem mais um Pod Esporte. A convidada de hoje é a grande professora da Universidade Federal do Mato Grosso e autora de diversos livros sobre educação intercultural com ênfase nos povos indígenas, Beleni Grando. Por isso, o programa de hoje é especial para celebrarmos o Dia do Índio. É com você, Regiane Pena. Os jogos, as pinturas corporais, as brincadeiras indígenas fazem parte de um universo pouco conhecido daqueles que não são indígenas. Eu tive a oportunidade de participar de 3 edições dos Jogos dos Povos Indígenas e de visitar uma aldeia no estado do Mato Grosso. Então, neste mês de abril, que só se fala em celebrar os indígenas, eu trouxe até a nossa convidada Beleni para estar aqui com a gente. E para começar o nosso podcast, eu gostaria que tu nos contasse, Beleni, quem é a pessoa da Beleni, como se aproximou da educação física e por que escolheste a educação física e não a pedagogia. Eu sempre quis ser professora. Essa ideia de socializar, ajudar o outro a aprender, né? O encantamento por aprender. E também aí isso veio aliado ao ensinar. Então, acho que são 2 coisas que me definem bastante, assim. O desejo de aprender sempre, né? E compartilhar, né? Eu sou até exagerada nesse sentido, socializo tudo. E eu acho que isso vem desde a infância. E quando chegou o momento de eu tomar decisão do que eu ia fazer, a minha imaginação veio daquela ideia de que pedagogia eu ia ter que encher o quadro de coisas que não atrai, né? E como eu comecei a trabalhar desde da 6ª série antigamente, então eu só fiz 1 ano como professor de educação física, né? E aí, mudando para Mato Grosso, eu tive essa experiência de esporte, de quadra, só nesse momento. Mas me ocorreu justamente na hora de tomar a decisão para o vestibular, essa ideia de que o jogo, a brincadeira, eu aprendo um monte de coisas, porque na 2ª série, eu tive uma professora, que era uma senhora negra, que para mim ela tem aquele corpo que acolhe, sabe? Eu me lembro de eu entrando dentro dela, desse acolhimento. Eu era gordinha e muito tímida, e ela me levava para o jogo, né? Porque eram as professoras regentes que davam essa aula. E aí, no jogo, eu era lerda, né? Mas eu tinha uma boa habilidade de agarrar a bola. E ela me colocava numa situação em que eu comecei de ser desprestigiada a ser desejada pelos colegas para brincar junto. Então, eu acho que essa é a habilidade que ela me fez em mim, né? Me educou para eu gostar da escola, foi o que eu quis ser como professora. Aquela pessoa que consegue enxergar cada aluno e fazer com que cada aluno se sinta feliz fazendo as coisas que pode fazer, né? Eu acho que essa aprendizagem, essa professora me ensinou lá, e na hora de eu decidir que professora eu queria ser, ela foi o meu modelo. Então, o jogo, o brincar, para mim, ele tem esse elemento. E quando o meu colega falou assim, faz educação física, porque você pode ensinar em qualquer lugar, até na quadra. Eu falei, mas eu não sei nada de esporte. O esporte, para mim, era aquela coisa de jogar na quadra da feira, né, aqui em Cuiabá, no Porto, então é um espaço tradicional. Tinha um largo da feira, cimentado, atrás do estádio de futebol.
e a gente ia lá brincar, né, de voleibol. Então, eu jogava voleibol porque eu brincava de voleibol. Na realidade, eu tive uma professora só, era turma só de meninas no ginásio público, né? E ela dava handball, mas ela realmente sentava embaixo da árvore para falar sobre as coisas de menina, né? A questão de menstruação, a questão do cuidado com o corpo, o cuidado com a adolescência, com os namoros. Então, era assim, uma pessoa que ensinava mais. E quando ele diz assim, a gente ensina em qualquer lugar, eu me lembrei dessas duas professoras, né? E aí eu decidi fazer educação física. Um desafio enorme, né? Porque eu não era atleta de nada. Naquele tempo, durante o regime militar, a gente tinha que ser atleta, né? Tinha até o teste de aptidão física. Então, pensa na pessoa que nadava cachorrinho porque, né, não sabia, nunca tinha vivenciado o esporte, né? Mas sabia, adorava brincar de esporte, né? Então, jogar bola com os primos, com os meninos, eu era sempre meio menino, né? E foi muito bacana isso. Então, acho que é esses elementos que me levaram para a educação física. Ela tem um potencial, para mim, a melhor disciplina da escola, porque ela consegue trazer a pessoa inteira, não tem como se esconder no corpo, É né? verdade. Se tiver um professor sensível, eu acho que a gente pode contribuir muito para a formação das pessoas. Me diz uma coisa, Beleni, eu te conheci já atuando com as questões indígenas, com a educação, com a formação de professores. Como é que se deu essa aproximação com o esporte e o lazer indígenas? Então, eu já tinha uma aproximação com os povos indígenas pela formação de professores, né? Como eu tinha esse perfil da educação física, e eu fui trabalhar na periferia de Cuiabá, então eu também fui atrás de como meus alunos não eram. Eu adorava meus alunos, achavam que eles eram muito competentes e bons, né? Para mim, eles eram todos nota 10. Mas as outras professoras não regentes diziam assim, mas eles não aprendem a ler e escrever, não sabem nada disso. E aí, naquele momento, a gente estava nessa transição das diretas já, desse movimento da abrir, né, democraticamente o país, e isso tudo me possibilitou trabalhar com um grupo de pessoas na rede municipal que apoiavam esse grupo da Frente Popular, né, para a educação, para as políticas. Então, a gente tinha uma professora da Universidade Federal que depois foi deputada, né, federal, a Série Secharenko. Então, esse movimento, o sindicato, e isso abriu muito a possibilidade de pensar, então, a formação de professores com uma preocupação da eficiência dos professores por eles próprios, essa construção de autonomia, né? E nesse movimento em Mato Grosso começaram também as formações de professores, em todos os níveis, né? A gente teve a separação do estado de Mato Grosso do Sul, e o estado de Mato Grosso ele ficou muito à margem de tudo. Então, tinha que abrir estradas, abrir coisas, e não tem a perspectiva do Dante de Oliveira na época e desse movimento popular, é que o desenvolvimento só vai passar pela educação. Então, ele tinha que qualificar os quadros. E aí começou vários projetos de formação de professores, né? Porque a gente tinha professor que tinha a quarta série dando aula para quem tinha até a terceira série. Era assim o estado de Mato Grosso. Início da década de 90, né? Então, final da década de 80, início de 90, foi esse boom de formação. E aí eu fui convocada aí nesse envolvimento, né? De, tipo, tem que dar educação física, quem vai chamar, né? Eu acabei indo para esse espaço, né, de convidada para participar, e dizer assim, eu não sei o que fazer na educação física, mas você sabe o que não fazer, né? Então, como eu sabia o que não fazer, eles achavam que eu deveria vir, então, para trabalhar com professores no interior do estado de Mato Grosso. Aí eu tive o primeiro contato com professores Tapirapé, Carajá, né? Conheci a primeira aldeia que eu entrei em 94, foi uma aldeia Tapirapé, né? Que, assim, as minhas aprendizagens começaram ali, né? E aí sempre esse respeito com o outro que é de um outro pensamento, de uma outra prática, e isso me levou para a formação de professores. Então, quando eu entrei, a convite do Ministério, né? Eu fui para trabalhar com as políticas de esporte e lazer, a convite do Ministério de Esporte, né? Primeiro por uma palestra dos Jogos, eu acompanhava isso através da aldeia, porque eu trabalhava com os professores nas aldeias, né? Educação física, formação de professores,
eu já tinha trabalhado com mais de 30 etnias, então eu tinha uma experiência dessa diversidade, né? E eu via esse espaço na aula de educação física, no curso de magistério, como é que eram as angústias, as preocupações, eles iam me pedir sobre como é que a gente aprende esse bendito desse futebol, que tem que jogar futebol para os jogos, né? Para participar dos Jogos Nacional, tinha que saber futebol. E eles falavam e reclamavam desse futebol que deixavam doente, né? Porque quando aconteciam as lesões, e acontecia muitas lesões, né? Porque o corpo não estava pronto para uma habilidade técnica de rotação de joelho, né? Por exemplo, com o drible, com o chute. Eram outras práticas que eles viviam com muita força, né? Na roça, nas caminhadas, na defesa dos territórios, nos ritos, né? Nas danças, nas lutas. Era um outro corpo, que o futebol não tinha, exigia um outro. Então, eu acabei entrando nessa questão pela demanda dos próprios indígenas e a partir das aldeias, né? Das aulas de educação física, do espaço, por exemplo, do fim de tarde, que o futebol era uma prática, né? Esse momento mais lúdico, eu diria que mais do lazer e menos do esporte, né? E, ao mesmo tempo, essa demanda dos Jogos Indígenas Nacional, né? Que para você ir, você tinha que participar de competições. Então, eles tinham que ir para cantar, para dançar, para apresentar a sua cultura, mas eles tinham que participar de algumas modalidades que exigia deles outras habilidades, né? Então, eu acompanhei essa transição que aconteceu na política, inclusive nos Jogos Indígenas, né? Esse movimento de ter um formato, entre aspas, mais na perspectiva do esporte, e depois esse movimento de reconhecer que os Jogos ele é um espaço de socialização, de visibilidade da diversidade, né? Que eu consegui acompanhar via essas participações com as políticas de esporte e lazer no Ministério. Então, aí eu entrei pela formação, né, pela educação física, e entrei a convite daí dos colegas da educação física brasileira, né, para palestrar, para discutir isso nos Jogos, né. Então, eu fiz uma fala lá na Unicamp, onde os Jogos foi pauta, né, e foi o primeiro encontro bem intenso, né, porque eu tinha uma perspectiva muito diferente, né, da perspectiva inicialmente dos Jogos, e depois, nessa continuidade de participação, de troca, de intercâmbio, que eu pude participar. Diz uma coisa, Beleni, eu já peguei o processo bem adiantado dos jogos. Esses jogos foram iniciativa de quem? Foram de governo? Foram de alguma etnia? Como é que se iniciou esse processo de fazer essa integração dos parentes através dos jogos? Foi uma demanda dos indígenas ou uma política pública? Não, foi demanda dos indígenas, né? Inclusive, eram indígenas que estavam estudando, estavam em Brasília, então eles tinham essa possibilidade de marcar um território, né? E aí, essa dimensão do corpo, né, da prática corporal, a gente está nesse momento, por exemplo, político, agressivo, né, para a vida nas aldeias, nos territórios, né, de políticas que impedem os direitos que estão na Constituição, uma conquista muito suada, né, e de sangue, que a gente pode dizer, para o direito e o reconhecimento dos povos indígenas. Então, até 88, o Brasil não reconhecia que era indígena, né? Então, veja a gravidade que foi isso. Só a partir depois de 88 que o Brasil se reconhece indígena e reconhece a cidadania dessa parcela da população, né, brasileira. Então, a gente vê agora, por exemplo, nesse movimento, eles vão para Brasília e eles vão estar com as suas pinturas, com seus ornamentos, com as suas práticas corporais, né, de manifestação de visibilidade. Então, nasceu esse movimento também dos Jogos com uma estratégia de um grupo de indígenas, né, e aí o nosso saudoso Carlos, né, Terena, ele relata isso, a gente conversou muitas vezes, né, e ele sempre contava essa história de quanto ele era jogador de futebol, né? Porque ele adorava o futebol, e o futebol, não só para o Carlos, mas a maioria das vezes, quando a educação física, a escola, os indígenas vão para a escola, né? Não indígena, nas cidades, a linguagem do corpo é uma linguagem que encontra.
em que eu jogo com você, mesmo não sabendo tua língua, não sendo da sua religião, não sendo da sua cultura, não tendo a tua nacionalidade, né? Os jogos, ele tem esse papel de intercâmbio do corpo em movimento, se interagir com o outro, se reconhecer, se diferenciar, mas se reconhecer principalmente. Nós somos iguais, somos competentes iguais, a gente joga juntos, né? Então, o esporte, ele é esse espaço, se ele não for pautado pela lógica do esporte ocidental capitalista, mas como uma prática, um fenômeno social importante, né? E aí ele pode, mais como jogo, né? Não como esporte. E esse movimento, então, dos corpos indígenas, por exemplo, o Carlos relata bem isso, que eles eram competentes, eles conseguiam mostrar pelo futebol que eles também estavam em Brasília, que eles também eram os estudantes de Brasília, e eles fizeram um time. E essa visibilidade que ele se reconheceu naquele momento, ele sonhava em fazer o Brasil reconhecer todos os indígenas, Lindo né? isso. Então, foi o Carlos que tinha essa coisa da vivência do corpo, né? Do prazer do jogo, da vibração do reconhecimento do outro quando você faz um gol, né? E os outros torcem por você, o outro está te reconhecendo, né? Como o Brasil é quando a gente joga futebol, né? E o Brasil está no futebol. Por mais que a gente tenha inúmeras questões políticas que atravessam o esporte, né? E questões, muitas questões, né? Mas não tem como não vibrar, né, com essa coisa que a gente se identifica como cultura, né, como identidade. Então, acho que essa dimensão é que foi para os jogos, foi mobilizadora dos jogos, né? Só que o esporte, para chamar só para o futebol, ele não dava essa qualidade, né? Então, houve também esse movimento do movimento indígena de pautar os jogos que também desse visibilidade. Então, eles começaram a construir esses jogos e trazer. Mas a única prática que era comum seria o futebol. É mais ou menos, nós vamos chamar os indígenas, cada um fala uma língua. Qual é a língua que nós vamos falar? Português. Só que se a gente disser para eles, vocês têm que dominar português, e para ser bom em português, vocês vão ter que falar bem de português para falar aqui no nosso fórum, por exemplo, significa que eles vão começar a ensinar as crianças muito mais cedo a língua portuguesa. E nisso, eles vão deixar de falar a língua deles, né? Para poder apropriar o português melhor. Então, veja, é um movimento contraditório, que é isso mesmo, quando o encontro de culturas, quando você não reconhece que é na diferença a qualidade. E eu acho que isso depois, com o processo da criação de movimento, que começou muito ainda assumido, né? Aí por uma perspectiva de esporte mesmo, competição, de fazer os primeiros jogos, e depois esse movimento de transformação de uma política do que seria o esporte de lazer para todos os brasileiros, né? E aí eu acho que o próprio Jogos foi sendo qualificado, né, nessas dimensões, que é o que a gente tem. E eu me sinto feliz de ter participado desse movimento, né, trazendo a voz da aldeia. Com certeza. Me diz uma coisa, quantas etnias tem no Brasil e quantas línguas mais ou menos são faladas? Então, são reconhecidas 305, né, grupos étnicos que se reconhecem na sua diferença, né? Então, acho que é bem importante a gente entender que muitas vezes a gente, por exemplo, Guarani, para nós leigos, é como dizer para os norte-americanos dizer assim, América Latina, né? Cada grupo étnico, né? Cada povo, aliás, tem diversidades, né? Da sua especificidade linguística, das suas práticas corporais, dos seus contextos ambientais, né, das formas como educam seus filhos. Então, esses grupos, eles são muito diversificados, né? Às vezes têm a mesma língua, até por imposição do colonizador, nesses mais de 500 anos, algumas línguas foram se perdendo, a colocação de povos próximos, né? Tipo assim, vamos salvaguardar esse grupo, vamos pôr todos eles juntos. Só que qual é a língua que eles falam comum? Eles têm que encontrar estratégias, né? Mas eles continuam sendo eles e não aqueles que eles estão convivendo. Então, a gente tem uma diversidade étnica fantástica, de mais de 305 povos.
Mas, ao mesmo tempo, as línguas, a gente não acompanha todas elas, essa dimensão, né? Hoje é considerado em torno de 200, 190 e poucas línguas, 200 línguas. Alguns linguistas consideram, inclusive, com as variações linguísticas, né? E essa discussão da língua como diversidades, né? Então, aí ampliam, porque como a gente diz, a gente tem formas de falar e de pensar muito distintas no sul do Brasil do Nordeste. Porque o processo histórico, embora a gente fale a mesma língua, não se pensa e dá significado às palavras da mesma forma. Tem palavras que o Nordeste não conhece, que são só do Sul. E, ao contrário, palavras do Nordeste que o Sul não conhece. Então, a gente se reconhece como diferente, assim no Brasil, como brasileiros. Mas a gente não admite que há diferença quando é o mesmo grupo étnico ou quando tem a mesma origem étnica, né? Então, acho que é bem importante a gente considerar isso. É muito comum, com essa perspectiva de um pensamento colonizado que nós temos no Brasil, racista, que a gente olhe, por exemplo, e diga assim, o italiano é italiano no alemão, né? Para nós, a gente vai dizer assim, bom, eles são do Sul, são tudo europeus. Eles não admitiriam dizer que são iguais, né? E eu me lembro bem desses conflitos, né, da família do meu pai, da minha mãe, né? Então, meu pai era misturado, né? Minha mãe não. Então, essa dimensão, quando a gente olha para a gente aceita. Mas quando a gente olha para o outro, e esse outro é o povo do lugar, né? A gente não admite. E não admite porque a nossa lente da sensibilidade nossa é uma lente racista, é um sentimento racista. A gente não consegue olhar o outro da mesma forma que gostaria de ser visto, né? Ou que se vê. E isso é muito complexo na questão da diversidade indígena. Mas a gente tem, assim... e aí você acompanhou bem a política, né, que eu participei, né, com vocês no Ministério, esse movimento, a gente conseguiu ter um representante de todos os estados brasileiros, né, de povos indígenas. E antes desse movimento do Fórum Nacional, o próprio Ministério não reconhecia, né, e a gente tinha um indígena no Ministério, né, na coordenação, na sua gestão lá, que reconhecia que alguns estados não tinham indígena. Por quê? Porque não tinha território, não se reconhecia, né? Se falava, inclusive, de uma identidade que era a marca daquele lugar, e a gente vai ver isso muito no Nordeste, que são pequenos recortes de terras, né? Porque tem a ver com as companhias hereditárias, né? Antes de 1500 já tinha sido separado o Brasil. Então, a gente vai ver esses fragmentos de território do Estado brasileiro, a diversidade, né? Se você falar com um potiguara, né? Que seriam os que são do Rio Grande do Norte, né? Mas eles se diferenciam muito, por exemplo, dos pernambucanos, dos sergipanos, né? E aí, assim, onde está cada um? Onde está? E aí, com esse movimento, né? Inclusive, eu acho que o esporte e lazer ajudou muito nesse autorreconhecimento, nessa valorização, né? Diz uma coisa, Beleni, eu notei, assim, no decorrer do processo todo dos jogos, não é? Essa aproximação das universidades e de estudantes e interessados enfim, nas práticas corporais. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre a tua relação com as universidades, Unicamp, Unimate, com os pesquisadores da área, as evoluções que aconteceram e os retrocessos também nesses últimos tempos. Então, Regiane, essa questão assim, é uma coisa que eu penso que foi muito visível, né? Nesse movimento das políticas de esporte e lazer, que a gente teve um processo de fato amplo, né, de inclusão, de possibilidades do Brasil atender o que estava no direito na Constituição, né? O direito ao esporte e ao lazer, né? Que é um direito constitucional muito pouco reconhecido, né? Para todos os brasileiros. E eu penso que um diferencial foi quando
a política de esporte e lazer, ela chama as universidades, né? Porque o que acontece com esse movimento é que a gente passa a levar para a política o conhecimento. E o conhecimento, ele tem que ser necessariamente aquele olhar crítico em que você consegue tirar da realidade tudo aquilo que camufla essa realidade, né? Esse é o papel da pesquisa, do conhecimento, né? A gente tem que perguntar, mas por que é assim? E no porquê é assim, a gente vai tirando porque não é assim também, né? Então, são muitas respostas e novas perguntas. E esse movimento, eu acho que ele ampliou o campo de visão aí das políticas de esporte e lazer, por exemplo, os povos indígenas, né? A gente tinha um movimento muito mais focado na parceria aí do Serena com a Unicamp, né, com a professora Beatriz, e com os orientandos dela, que tem a Marina Vinha, no Paraná, né? Eles já tinham fazendo um movimento, porque havia mais essa parceria, inclusive de pesquisa, mais com essa rede internacional que a Bia continua mantendo e que é muito importante para o campo da educação física, mas a gente tinha muito poucos outros lugares estudando as práticas corporais indígenas, né? E esse espaço, por exemplo, com a universidade, eu acho que ela ajudou muito. Primeiro, quando eu fui convidada, eu estava na Unemate. E a Unemate foi a primeira instituição universitária que atendeu a demanda indígena na formação específica de cursos para a formação de professores. É a primeira do Brasil, né? E não é uma primeira do Brasil porque foi os gestores da Unemate que pensaram, porque foi uma demanda dos povos indígenas, né? Então, esse movimento é um movimento que começa no Araguaia, encabeçado por esse grupo, né, em que Dom Pedro Casaldaglia é o grande mentor, né, desse movimento, pela terra, pela luta naquela região do Araguaia, né, que tem toda uma história de resistência, né, e nesse lugar que do Araguaia surge esse movimento, inclusive da construção do CIMI, de outras lutas para a defesa da terra, dos territórios indígenas, né? Então, aliado a isso, a formação e a escola é um papel importante. Então, quando a universidade está envolvida com essa dimensão, para além do que é o óbvio, né? Na universidade a gente não atua só com a educação física, a gente atua com a educação, né? Porque a gente está trabalhando no ensino superior, a gente está pensando qual é o papel da universidade na formação de quadros, né? Para atender a sociedade brasileira. Então, a nossa lente, ela é uma lente necessariamente ampliada. E quando essa discussão da política de esporte e lazer, ela vem articulada com as universidades, né? É como lá na Unicamp, não se trabalhava só com os indígenas, né? Mas tem muitos professores que trabalhavam com indígena, mas que pautam outros temas, por exemplo, a questão do território, a questão da língua, que são temas caríssimos, né? A questão das lutas, das legislações, a questão da política específica diferenciada da educação como um direito fundamental para os indígenas, né? Então, quando a gente está na universidade e vem para esse encontro, a gente leva todo esse cabedal, porque a gente não está sozinho. Não é a professora Beleni, né? É um quadro de conhecimentos e de parceiros que a gente leva quando eu vou fazer uma fala. Eu não falo em meu nome, eu falo em todos esses saberes, né? Que a gente acumula nos espaços da universidade. E foi muito interessante, porque a gente começou a levar também alunos, né? Então, uma coisa que eu lembro muito bem de Pernambuco, foi a primeira vez, né, que foi feito a avaliação dos jogos indígenas. Sim. Então, quando, por exemplo, vocês me chamaram, né, a Leila Mitz me ligou para eu ir para fazer uma palestra, né? E aí ela foi conversando no telefone comigo, eu estava lá na Unemate, e foi indicação do Arthur, né? Que ele começou a trabalhar lá na Unicamp com a Dulce, e aí ele foi para uns jogos e ele se encantou e queria estudar isso. E a Dulce falou assim, eu não entendo disso, né? Daí me chamou o da Óleo, né? Josimar da Óleo e eu, para a banca, e aí eu fiquei como co-orientadora, e aí eu acompanhei ele nessa caminhada dos estudos, né? Dessa sociologia do esporte, principalmente pautando aí os jogos indígenas. E com o Arthur vieram outros, né? Então, a gente acabou articulando, mas eu acho que em Pernambuco foi um marco muito importante. Quando foi solicitado uma rede
de pessoas que trabalhavam no esporte no município. Eu lembro que eram 30 pessoas, e ninguém nem sabia como trabalhar com os indígenas. E acabou que eu fiquei aqueles 10 dias lá intensivamente, fazendo a mediação cultural, epistêmica, né, para entrevistar os indígenas e fazer a coleta. Todos os dias a gente tinha que reunir, né, para a gente ver as ansiedades. Mas eu fui falar com ele, ele não deixou falar, porque é ele que fala em nome da mulher. Ah, porque assim, e eu traduzindo essas dinâmicas, né, porque o nosso filtro é muito ralo. A gente não tem filtro para olhar o indígena no Brasil, né? Então, precisa de conhecimento. E eu acho que lá em Pernambuco, foi esses 10 dias de muito diálogo, de muita tensionamento, né? Eu lembro de um colega que dizia assim, não tem que ter artesanato, onde já se viu, você tem que estar aqui na arena com os outros, e eles estão lá vendendo artesanato com os pataxó na rua, né, chamando. Aí eu fui mostrando para eles, mas como não? Né? Eles vêm aqui, você quer que ele fique enjaulado, né? Como é que você está vendo o indígena, né? O artesanato não é uma coisa individual, eles se preparam para virem para a cidade. Eles não estão vendendo um produto deles, né? Eles estão vendendo a imagem deles, eles estão vendendo, não, nessa ideia de vender, eles estão trocando aquilo para mostrar que o outro leve no corpo dele aquele artefato e lembre dele, ele está fazendo uma mediação. Como diz o Gerson Baniwa, ele diz, nós indígenas não somos resistentes, nós somos resilientes, né? E ele vai dizer justamente que se a gente olhar de fato, a gente vai observar que nenhum povo indígena nunca odiou o inimigo. A gente sempre negociou com o inimigo. Então, acho que essa dimensão é uma outra lógica de civilização, sabe? Então, a gente aprende muito isso com eles. E nos jogos, eu acho que foi possível fazer isso com muitos colegas da educação física, do esporte, né? Que foram aprendendo a olhar a partir de outra lógica, ou de outra epistemologia, né? A epistemologia de cada povo. Melanie, era uma coisa incrível, assim, o entusiasmo que os jovens, que iam, às vezes, como voluntários, né, os estudantes, para se aproximar com aquela nova realidade. E mesmo para a gente, ver, por exemplo, toda a configuração familiar, como é que eles tratam as crianças, como é que os jovens, os atletas, né, que eles também considerados atletas, chegam, toda uma educação que eles têm, tão diferente da nossa. E aí me vem de novo a questão da primitivo que a gente estudava na escola, que os índios... Não, primitivo muitas vezes somos nós, as nossas atitudes. Fala um pouquinho sobre essa questão da relação dos pais com os filhos, eles vendendo artesanato ali, os bebês junto com as mães, né, os jovens chegando. Eu me lembro a organização deles na hora da alimentação, era tudo muito educativo, com certeza. É mesmo, Regiane, essa questão, por exemplo, da educação, e é por isso mesmo eu estudo essa educação do corpo, né? E aí, essa educação do corpo, ela começa desde antes da concepção, né? Um processo de cuidado do outro, né? Eu aprendi com o grupo lá da UFSC, né? Do Núcleo de Estudos com os Povos Indígenas, né? Que a professora Antonella, com quem eu fiz o meu pós-doc, teve desde a minha... Tem esse livro aqui que ela faz o prefácio. Muito verdade. Legal. Então, ela trabalhava com os Guarani lá no grupo de pesquisa dela ali em Santa Catarina. Então, essa compreensão de como, assim, a educação se dá diferente. Quando eles observam essa criança e veem, por exemplo, desde bebezinho, né? Se ela tem um espírito velho, se ela tem um espírito novo. Eu acho que isso é muito educativo. Eu sempre acabo usando, né? É claro que sem o contexto e tudo mais, mas eu acho que ele é educativo para nós não indígenas compreendermos a diferença da nossa perspectiva de educação e a perspectiva indígena. Que aí eu estou falando só de um grupo, né? Mas é muito distinta em cada povo. Mas tem um princípio aí, básico, né? Do cuidado, do respeito ao outro. Isso é desde quando se nasce, né? Então, por exemplo, se uma criança nasce e é muito agitada, eles entendem que é um espírito novo e que eles precisam de um cuidado redobrado, porque como ele é um espírito que está vindo no mundo, mas ele ainda não está acomodado nesse mundo, ele pode querer ir embora.
Então, eu preciso seduzi-lo mais ainda para que ele fique, para aprender conosco. Se é uma criança mais tranquila, né, e que não é muito de agitar desde bebê, então eles dizem assim, bom, esse é um espírito velho. A gente precisa cuidar dele para ele ficar conosco, porque ele veio para nos ensinar. Então, veja a diferença, quer dizer, não existe ninguém que seja descartável. E aí é um equívoco também quando se reproduz aquele discurso de que os indígenas faziam a crueldade de matar seus filhos, né? Nunca houve isso, essa possibilidade de matar os filhos, a menos que fosse para salvaguardar a vida e a família, né? Então, por exemplo, eu trabalho, estudo há muito tempo com os Bororo, e os Bororos tinham essa prática inicialmente, mas ela é toda construída numa construção fundamental da vida. Então, se os Bororos que dominavam a vida no Pantanal e no Cerrado, onde a gente tem muitas onças, né? Tinha muitas onças, tinha muitos povos em circulação, e o povo era uma grande nação, que ocupava a região de Mato Grosso até Goiás, na divisa com a Bolívia, assim, era a maior nação indígena do centro da América do Sul, né? Extremamente respeitado, cuidado de uma sofisticação epistêmica complexa, gigante, tanto que foi fundamental os estudos que o Lévi-Strauss fez com o povo Bororo, que até hoje é muito, muito estudado, né? Eu acho que diria que é um povo mais estudado, né, em todo o mundo. Essa sociedade, ela tinha que ter o cuidado com os seus filhos, porque nessa sociedade que é matriarcal e matrilinear, portanto, a mãe é o centro da sociedade, a mulher. Então, veja, já é uma sociedade raríssima no mundo, né? A mulher, ela precisa garantir a educação do filho, para que o filho se localize na sociedade, porque se não for a mãe, essa criança não vai ser Bororo. Então, veja, a mãe precisa ser preservada porque a preservação da criança é fundamental. Se nasce gêmeos e eles estão nesse movimento de andança no cerrado, o pai vai na frente para proteger da onça, dos inimigos, e a mãe vem porque a mãe é a dona da casa e a dona das crianças. O pai pode morrer a qualquer ataque, a mãe não. Então, a mãe não pode morrer. Então, quando tem duas crianças, ela tem que carregar duas e mais as coisas necessárias para a alimentação delas. E isso faz com que ela fique vulnerável, e as duas crianças também. Então, se ela conseguir salvar e tiver um ataque, por exemplo, ela vai salvar qual das duas crianças? Ela não vai ter como escolher, então ela vai morrer junto. Então, a questão da estratégia de, logo que nasce, ter o cuidado de ver qual criança, que geralmente no nascimento também é mais frágil, ela é cuidada por alguém que vai poder verificar qual seria a mais forte para a sobrevivência até adulto, porque isso que importa, né? Que a gente preserve a vida. Então, essa mãe, ela não entrava nesse meio de decisão, porque ela não teria condição de decidir. Então, veja o quanto isso é extremamente civilizatório, né? E a criança, então, se acontecesse um ataque, a mãe tivesse um bebê, ela conseguiria salvar o bebê e a ela, porque o bebê ia depender dela, né? Então, veja o quanto é muito oposto daquilo que a gente tem, pelo nosso racismo, a mania de olhar os povos indígenas. E esse processo de educação, ele é muito particular em cada povo. Então, quando a gente via nos jogos, a coisa do respeito ao mais velho, ao respeito ao parente, né? Eles se chamam de parente, né? Veja o quanto eles ensinavam, né? E, de fato, era isso mesmo. Os estudantes indígenas, o pessoal que visitava os jogos, eles ficavam encantadíssimos, né? Nos jogos aqui de Cuiabá, a gente fez uma preparação. O Carlos Terena esteve aqui e preparando os jogos, eu ajudei nessa coordenação do evento aqui em Cuiabá. E aí, então, eu, em reunião com a Secretaria de Cultura e de Educação, a gente fez uma primeira formação sobre a Lei 11.000 com as escolas de Cuiabá e da Baixada Cuiabana, né? E aí a gente fez uma formação de professores, e aí cada escola tinha que escolher um povo que viria para os jogos para estudar. Por que isso, Rejane? Que é o que a gente trabalha no meu grupo de pesquisa, que é o Coeduc, né? Depois eu quero que você coloque aí o link, que todos esses livros e essas coisas estão lá socializadas.
a gente não estuda índio genérico. Índio, pela palavra, já é um olhar de um pensamento da colonialidade, do desprezo, do genérico, né? Não, a gente não é genérico em nenhum momento como povo, né? Como grupo. Então, a gente estudava cada povo. E foi muito interessante a avaliação dos professores depois, porque eles estudavam com as crianças, por exemplo, então veio o grupo de Poconé, que a minha orientanda depois, ela acabou de terminar o doutorado com as mulheres Bororo, um trabalho fantástico, a Neide. Então, eles vieram de Poconé, trouxeram as crianças, eles escolheram estudar o Cuicuro. Cuicuro é um povo do Mato Grosso, né, do Parque Nacional do Xingu. E aí, quando os Cuicuro vieram, então, eles foram, as crianças já conheciam quem eram os Cuicuro, foram lá ao vivo fazer entrevista, encontrar com eles, né? E aí, então, com o Carlos, a gente mediou essa questão. Eu acabei descobrindo que eu tinha ex-aluno, né, que eram liderança, filho da liderança, né, porque eu dei aula para muitos, né, então eu já não me lembrava, e eles também trocam de nome, né, então eles me conheciam, mas eu já não lembrava deles. E aí fomos lá, a gente fez essa mediação, as crianças entrevistaram, e uma das coisas, assim, fantásticas que as crianças observaram foi justamente nesse momento da feira, né, eles tiraram fotografia, Rejane, e aí, assim, os pais estavam com as crianças, né? E nas fotografias tinha, então, os pais com as crianças no momento, e as crianças tranquilas. E aí, então, teve uma que falou assim, mas ninguém está cuidando das crianças. Ao contrário, está todo mundo cuidando. Mas as crianças estão sendo cuidadas antes de irem para esse evento. E é por isso que elas vêm e elas não se perdem, né? E elas não se perdem nesse processo, porque elas não estão perdidas antes, né? Eu acho que esse processo de educação é extremamente importante. Uma outra coisa que nas fotografias tiraram as fotos e ficou muito marcado na fala e na avaliação das crianças e dos professores, foi justamente essa relação de troca. Então, esse aqui é um colar que veio da mão de uma Bororo, que me vendeu porque ela comprou de um parente do Xingu. Veja, ela se encantou, comprou, e depois ela tinha e me vendeu. Então, veja, essa ideia da troca, porque a gente fez trocas, né? E eu gosto disso aqui justamente por isso, porque se você olhar assim, ele não é tão indígena, mas não tem nada mais indígena do que o intercâmbio, do que a troca, da articulação. Eu não preciso deixar de ser a Beleni, não indígena, mas usar um ornamento que é indígena, porque isso aqui diz do lugar que eu sou, sendo eu quem sou, né? De alguém que acolhe esse outro e se identifica com ele, e sabe que não é porque eu uso isso aqui que eu sou igual, mas justamente eu me sinto igual na minha humanidade com ele. E isso a gente via muito nos jogos e foi uma aprendizagem fantástica, né? Então, eles trocando, assim. É muito, por exemplo, eu comprei umas flechas, né? De um ancião, Enauê Nenauê. Ele sabia falar a palavra amiga. Era a única palavra que ele sabia falar. E ele interagiu comigo, foi muito, muito intensa a nossa relação nos jogos, aqui em Cuiabá, né, em 2013. E aí ele veio e insistiu que eu tinha que comprar, porque ele queria comprar o ornamento do outro, entendeu? Então, eu comprei porque ele tinha que trocar, né? E aí eles fizeram isso, o outro não podia dar para ele, tinha que ter uma troca. E o outro estava precisando, porque queria também comprar do outro. Então, veja, isso é uma circularidade que não tem a ver com capital, na nossa lógica. Porque, assim, o que eu produzo do meu trabalho, ele não, quando você compra, você não está comprando dinheiro. Eu não estou te vendendo dinheiro. Eu estou te vendendo a minha energia, a minha potência, a minha marca de identidade. Eu estou te vendendo, portanto, eu não estou te vendendo por dinheiro, eu estou fazendo uma troca, um intercâmbio contigo, que é mediado pelo dinheiro. Mas antes ele era mediado pelas trocas, só que hoje a gente está na cidade, tem que comer, né? E eu me lembro, por exemplo, de uma professora que tirou uma foto que disse que as crianças ficaram indignadas que viu um Inauê comprando Coca-Cola.
né? Não sei se você estava nos jogos em que eles foram a primeira vez lá em Fortaleza, e aí foi muito bonito ver isso, né? Foi o primeiro fórum que eu fui participar dentro dos jogos, em Fortaleza, e aí eles eram os primeiros vezes que eles estavam indo. Então, foi comprado mel, e o mel de saquinho, né? Porque eles não tomavam água pura, era água com mel que eles usavam. Então, assim, quando tinha lá no meio da comida e os jovens mais assim de outras relações, né, menos enraizadas, né, que já eram jovens que tinham muita circulação com o urbano já, né, tem muitos povos há mais de 500 anos nessa relação muito próxima, para ver um negócio de mel, vou lá e pego, porque está na mesa da refeição. Aí eu lembro que um Carajá diz assim, não, esse daí é dos parentes, eles não tomam água sem mel, esse é só para eles, né? Ele defendendo, porque era um direito deles, né? E eles estavam sendo respeitados. Então, quando a gente vê aqui com ele tomando Coca-Cola, porque aqui em Cuiabá não teve esse cuidado, né? Então, a Coca-Cola é uma água com açúcar, não é a nossa Coca-Cola que ele está tomando. Ele está encontrando um meio termo porque a gente não foi respeitado naquilo que seria dele. Então, quando a gente vê a gente não tendo esse conhecimento, por isso aquilo que você falou, a universidade é o que possibilita abrir o conhecimento, né? Mas também não sozinha, ela tem que ser no locus, né? Por exemplo, eu não poderia saber isso se eu não estivesse lá nos jogos, né? Olha, eu não poderia saber um monte de coisa e tu fosse, para mim, uma grande professora. Eu me lembro de um dia que tu, de uma maneira muito simples, me explicou como funciona o território e o deslocamento da aldeia dentro do próprio, por conta da coleta e tudo. Eu fiquei encantada, porque sempre remetem de uma maneira muito rápida a questão do território, que tem número X de habitantes num território muito vasto. E aí tu me explicou por que a necessidade de um território grande para os indígenas. Podia até dar uma faladinha aí para o pessoal que, como eu, ignorava essa situação. A gente até está nesse movimento lá em Brasília, nesse momento, né? Esse abril de 2022, muito dramático que está sendo vivido, né? Com essas legislações e esse avanço de achar que o território indígena não é de direito de um povo, né? Então, é mais ou menos a gente pensa assim, bom, eu tenho uma casa, eu moro com uma família, mas aí tem uma única pessoa que tem que ganhar o bairro inteiro, né? Essa é a ideia, né? É claro que no bairro, então, eu tenho para a minha família, eu tenho a minha casa, e eu vou construir de acordo com a minha família. Eu tenho um filho, vou ter uma casa pequena, né? Porque isso depende muito cuidado, né? Muita atenção. Eu tenho outro tempo para cuidar do trabalho, então, meu quintal vai ter árvore, vai ter bicho, vai ter roça, vai ter muitos cuidados. Então, tem uma pessoa mais idosa que vai gostar de uma coisa para fazer, vai ter outra mais jovem. E esse meu quintal, ele é enorme, né? Mas eu ocupo só um pedacinho, porque eu não preciso. Eu não vou ficar enchendo de panela, roupa para lavar, roupa para isso, eu não vou ocupar meu tempo em cuidar da casa, né? Então, porque a minha casa não se restringe às paredes. É mais ou menos isso também a questão do território. A gente tem no Brasil um equívoco nessa leitura de quais são os conhecimentos e por que a terra é fundamental para os povos indígenas, né? A gente tem aqui e tem muitos estudos que apontam que, na verdade, as grandes florestas, na maioria das vezes, foram plantadas. Elas não foram... os indígenas sempre trabalharam e muito com essa questão da produção. Então, por exemplo, quando vem a roça que vai ser decidida, eles fazem, por exemplo, a roça, ela é uma escolha de todo um processo de observação climática, né? Ambiental, para saber da terra, da onde passa a água, como faz isso, para poder, então, dizer, bom, esse vai ser o lugar da plantação deste ano. Então, eles desmatam só aquele pedacinho e ali faz a roça, né? Não se limpa tudo em volta. Por quê? Porque é aquilo que a gente tem estudado, inclusive, a questão da produção orgânica, né? Se você deixa uma única planta, todos os bichos vão comer aquela única planta, né? Não tem mais nada para eles se alimentar, então precisa
continuar esse entorno sem limpeza. A gente olha isso como uma coisa ruim, né? E, na realidade, não é. Ela é altamente fundamental para conservar a própria terra. Então, eles vão fazer a roça nesse lugar. No outro ano, não vai ser nesse mesmo lugar, vai ter que ser em outro. Enquanto há essa rotação do uso da terra, de forma que a própria terra vai se restabelecendo, né? Então, tem essa dimensão de que eu preciso de um território, porque eu não vou usar agrotóxico. Eu não vou usar outra coisa que não um equilíbrio de todas as dimensões e dos mundos, né, que compõem essa relação do humano com a natureza, né? Então, o cosmo como uma dimensão muito mais complexa que é a compreensão indígena. E aí o território, então, ele é esse território tanto da necessidade de circularidade da produção. Então, por exemplo, aonde dá uma fruta, não vai dar outra. Então, tem o lugar de mais seco, mais úmido, né? Com mais pedra. E cada um desses lugares, eles vão ser ocupados e são ocupados de forma diferente. E essas formas, elas não são necessariamente a única forma plantando, porque eles já plantaram há mais tempo, eles já testaram a terra. Então, esses lugares de replantio, de ter as florestas, de ter a mata, já tem todo um conhecimento específico para isso, inclusive no cuidado para ter a alimentação de proteína, né? Que algumas proteínas são da terra, por exemplo, uma castanheira. Uma castanheira, ela não vive se não tiver todo o entorno dela. Então, eu preciso da mata para ter uma castanheira. E a gente vê a crueldade aqui em Mato Grosso, às vezes a gente vê aquela terra desmatada. Bom, é proibido tirar a castanha, então a castanheira morrendo sozinha, definhando no meio da plantação. Não, eu não descumpri. Só que eu tirei tudo em volta. Ela vai ter que morrer sozinha. E a gente vê uma outra lógica. Não, a castanheira, eu já sei que ela precisa de todo o entorno, eu não vou limpar. Então, eu não vou desmatar ali em torno, não vou ocupar aquele lugar, porque eu preciso preservar a castanheira. A castanheira é proteína. A gente vai ver, por exemplo, o babaçu. O babaçu, ele é uma vegetação que dá em terrenos úmidos. Então, eu me lembro, por exemplo, das crianças Chavante, na aldeia grande lá de São Marcos, durante um ritual, e as crianças quebrando e driblando lá, quebrar uma castanha de babaçu, que dificilmente nós usamos o babaçu para alguma coisa. Ele é extremamente importante, né, para o povo Chavante. E aí não é só isso, porque de cada planta, por exemplo, eles tiram tudo da planta, eles aproveitam. Só que eles aproveitam em cada momento e conforme o respeito da planta. Então, por exemplo, vai fazer um jogo que se dá com grandes rodas, né, como uma corrida de tora, mas tem a corrida de mano dos bororo. Ela é todo feito com tipo uma caninha de brejo que precisa ter naquele lugar. Então, assim, senão não tem o ritual. Agora, isso é milenar, né? Então, eu preciso cuidar que continue tendo o brejo. Para cuidar de ter o brejo, eu preciso cuidar o entorno desse brejo. Então, quando essa ideia da ocupação, a gente, então, um território indígena está desocupado? Nunca. Ele nunca está desocupado, porque tem a dinâmica da vida de todo aquele ambiente que precisa. E ele é pensado e usado conforme os períodos, né, e os ciclos da vida daquele povo, né, que passa, inclusive, por essa questão da seca, da chuva, que é todo controlado. Todo o conhecimento que a gente tem é um conhecimento aí que vem milenar desses povos que sempre ocuparam, né, e continuam ocupando esse território da América. Professora, nós, infelizmente, está passando muito rápido o tempo, né? Então eu até vou juntar 3 perguntinhas ou 3 considerações, que vão ser as últimas antes do nosso bate-pronto. Então, assim, eu diria assim, que aqui no Brasil nós temos alguma coisa para celebrar na questão indígena atualmente. Como é que tu vê as políticas públicas de educação indígena? E eu poderia dizer que tu se considera uma pessoa radical nessas questões dos indígenas? Eu compreendo que o radical é ir nas raízes, né? E, então,
indo nas raízes das questões, do mesmo jeito lá com as crianças em Cuiabá, quando era professora da educação física nos anos iniciais, eu tenho que saber por que ela não está aprendendo, como o outro está vendo, né? Então, acho que ir na raiz é isso, é assumir politicamente o seu lugar, né? E o seu lugar é um lugar, nós, professores, temos um lugar privilegiado, né? A sociedade nos garante esse espaço, né? É como um ancião se omitir do papel de não só envelhecer, né? Mas garantir, de ajudar que a própria sobrevivência da sociedade, né? Então, eu penso muito isso, ser anciã e não ser velha, simplesmente, né? Porque a idade não tem a ver com a responsabilidade política e ética com o povo no qual você é descendente e tem a responsabilidade de continuar as descendências, e aí eu não digo só física, né? Mas principalmente política, esse lugar de que o humano precisa tomar decisões cotidianas e as decisões implicam num resultado de futuro. E essa é uma dimensão, por exemplo, então, de pensar a política, que é a compreensão indígena, né? Então, eu tenho aprendido muito nesses anos todos, né, e com muitos grandes intelectuais, eu chamava de intelectuais, e aí vou corrigir, que o próprio Gerson me corrigiu, não somos intelectuais, somos pesquisadores, e aí eu quero caracterizar, então, essa questão da decisão política de ser pesquisador, porque o indígena, ele sempre olha o que está acontecendo hoje, pautado no que tinha antes e no que vai estar lá na frente. O Daniel Mundurucum se refere a isso assim como uma mochila, né? Para eu pensar para onde eu vou, eu tenho que primeiro preparar o que é que eu trago na minha mochila, e eu preciso preparar para o futuro. Então, esse movimento atual que a gente vive é um momento de altamente crise, né? A gente tem um processo de um pensamento que está muito próximo da Idade Média, né? Em relação aos povos indígenas. Essa coisa da desapropriação, da eliminação, de não ter cabimento, eles têm que estar aqui a nosso serviço, essa terra é nossa, e pronto, né? Essa dimensão, e aí bem é como foi lá no Tratado de Tordesilhas, né? A Igreja e o Estado, espanhol e português, dividem a América, e aí eles vêm aqui só ocupar, já como donos, né? É mais ou menos isso que a gente tem visto em termos de legislação, né, atual, esse movimento das PECs, né? E a gente também tem essa questão que os indígenas nunca foram de simplesmente ficar assim, ó, escuta, a gente é realmente como vocês pensam, nós somos infantis, a gente não tem capacidade de pensar a nossa própria vida. Eles estão aqui há milênios, né? E eles, por isso mesmo, eles sabem que nós somos de passagem, né? E eles se organizam de forma de sempre estar pautando as próprias políticas. Uma política que precisa ser negociada, né? Porque o outro é incapaz de ter sensibilidade, o outro é tão pouco evoluído que é difícil a gente conversar na mesma sintonia, né? Então, as políticas são horríveis, né? Atuais. A forma como está sendo pautado isso, tanto que essa luta pela terra, né, pelo território, que é diferente em territorialidade de território, essa luta é uma luta histórica que eles já vêm fazendo e travando há muito tempo. Esse momento é um momento extremamente contrário a tudo que eles lutam nesses mais de 500 anos. E não só para eles, para todos nós da sociedade brasileira como um todo. São muitas perdas, né? De perspectiva de futuro para o nosso povo. Mas, ao mesmo tempo, eles não estão parados, né? Eles se mobilizam, eles organizam, e diferente do que alguns podem olhar, que estão tudo reunido, pintado, dançando, e só estão falando nisso, não, eles estão exatamente fazendo o que eles sempre fizeram, de pautar as políticas e a partir do que eles acreditam ser o mais importante para eles. Então, nesse caldo todo desse caos, eles estão se organizando e pautando políticas para negociar com o próximo governo, né? E eu acho que isso é extremamente importante. Atualmente, com as políticas que foram feitas, com as políticas afirmativas, por exemplo, a gente tem muitos grupos que estão altamente organizados, têm um discernimento maior, né? Mas também muitos foram cooptados nesse processo, né? Porque depende, a escola tem essa dupla face, né? De
integrar, entre aspas, né, no sentido de dizer assim, olha, fala minha língua, fala minha cultura e fala minhas coisas. Ou, ao contrário, de, olha, eu venho como fizeram a luta chavante, né, mais de 50 anos nessa disputa, de assim, bom, já que eles vão chegar, a gente vai se preparar para recebê-los. Vamos aprender a cultura deles para poder mediar, né? Como essa estratégia chavante, vocês encontram, inclusive, isso nas gravações, nos vídeos, né? Que foi uma política feita de assim, bom, a gente tem que negociar, então vamos nos preparar para negociar, vamos conhecer quem é esse outro que está chegando, qual é a lógica dele, né? Então, veja, isso nada mais é do que, novamente, uma forma de pensar respeitosa, né? De conhecimento do outro. Eu acho que, assim, tem perspectiva? Tem, porque eles não vão desistir, né? Nem a gente. Eles estão nos né? acompanhando, estão esperando a mudança, não é isso? A gente precisa pautar essas políticas e ter o amadurecimento de saber que a gente precisa de pessoas melhor para negociar, né? Pessoas que sejam mais sensíveis à sua brasilidade, né? E não à bandeira, mas à brasilidade que está em todos nós, que inclusive é essa brasilidade indígena, né? Fundamental. Muito legal, Eleni. Agora nós vamos para o nosso bate-pronto. Eu digo uma ou duas palavras e tu me diz o que vem na tua cabeça agora, de uma maneira muito espontânea. Primeira, cultura indígena. No plural, culturas indígenas, ameríndias, culturas ameríndias. Legal. Jogos indígenas. Encontro entre parentes. Conhecimento científico. Desvelar e aprofundar a realidade. E, por último, políticas públicas indígenas. Ouvir, ouvir, ouvir. Não há política indígena sem ouvir os próprios indígenas. Querida Beleni, muito obrigada por ter cedido o teu tempo para conversar com a gente. Foi uma grande aula, foi um grande encontro que nós tivemos e espero contar contigo em outras oportunidades. Beijo para você. Eu que agradeço. Muito obrigada e principalmente por esse momento, estar podendo trazer aqui, através da minha voz, essa luta histórica que é de todos nós, né? A luta dos povos indígenas do Brasil.